Eu espero que você esteja comprometida com o seu declutter, com a sua casa, com as suas coisas, e que a gente possa fazer nesse perfil mais e a cada dia com mais excelência. Para quem está chegando agora, eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e hoje nós temos convidados aqui. Nós temos o Dr. Bactéria e o Dr. Mauri. Dr. Bactéria já chegou, vamos aceitá-lo. Oi, Marjorie, tudo Seja bem, querida? Obrigado, bem-vindo. nosso prazer. Obrigado pelo convite. Um prazer muito grande. Prazer é meu. Bom, meu nome é Roberto Figueiredo, mas esse que está aqui é o apelido, que o nome de verdade é Bactéria. Né? Eu falo que o apelido que é Roberto. Né? Eu sou biomédico, mas eu nem falo mais que eu sou biomédico, eu falo que eu sou um profissional da área de saúde. Tá? Profissional da área de saúde, que existem coisas ruins que tem um lado bom e tem coisas boas que tem um lado tão bom ou ruim, sempre tem um lado bom. A coisa boa que veio da pandemia aqui, que a pandemia foi péssima, né? Mas a coisa boa que foi pelo menos mostrar que todo profissional da área de saúde tem a sua importância. Né? Tem a sua importância dentro do que faz, dentro daquilo, e inclusive a parte de biomedicina. Por isso que agora a gente nem. Eu acho que as pessoas deveriam se apresentar, não mais como farmacêutico, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, falar, sou um profissional da área de saúde, que todo mundo tem a mesma finalidade. Né? Eu já tenho alguns anos de formado, muitos anos, eu nem lembro mais de quando que eu formei. Eu brinco que o meu diploma veio em papiro, né? Muitos anos atrás. Né? Né? Mais ou menos isso. E em 2001, eu comecei a fazer televisão, no programa da Olga Bongiovanni, né? Daí conheci o Amaury Júnior, que me apresentou para o Jô Soares. Fiz uma entrevista para o Jô Soares, que foi o divisor de águas da minha vida, né? Em termos. O Jô Soares, nós fomos, inclusive, ganhamos um prêmio em Portugal, né, da melhor entrevista do ano, que foi. E de lá eu entrei na Record, fiquei 3 anos com a Claudete Troiano, que por sinal eu estou de volta com ela na Rede TV, né, com a Claudete Troiano. De 15 em 15 dias nós fazemos matéria de 15 em 15 dias. Inclusive no sábado, passei o dia inteiro na praia gravando uma matéria com eles. Deve passar nessa semana agora. Né? Atualmente eu estou em vários pontos de televisão, né? Estou na Rede Brasil de TV, no programa da Nene Venâncio, na TV Aparecida, né? Também no Rede Vida, no SBT e na Rede TV. Tem muitos canais assim. Rádio, eu tenho um programa de rádio. Oi, Mauri aí. Tá? Tudo bem, Mauri? Tudo bem? Então, estou apresentando. Eu tenho um programa de rádio que é na Rádio Vibe Mundial, que é toda sexta-feira, às 9h30 às 10h20. Né? Das 10 às 10h20. Estou na Rádio Mundial, que foi colocado como um dos cinco programas da Vibe Mundial. Né? O nome do programa chama Baque Papo. E temos um podcast que nós gravamos também está fazendo sucesso, graças a Deus, muito bom, chama BaqueCast. Então, eu represento vários produtos, de propagandas, e de propagandas. Sou do Conselho Regional de Biomedicina, exatamente como o Dr. Mauri. Nós somos, né, Mauri? Somos do Conselho Regional de Biomedicina, aqui do né, o regional. Tenho 5 livros publicados. Que mais? Você tem uma empresa chamada Microbiotécnica em São Paulo. Essa empresa de microbiotécnica é um laboratório de análise de alimentos, análise de água, né? E também uma empresa que está bem novinha, uma empresa recém-aberta que é contra eu. Uma empresa contra eu, que nós fazemos a parte de desinfecção, nós matamos bactérias. Né? Então é contra eu. Que é o próprio chamado Dr. Bactéria. Né? Agora deixa a Mauri aí, que Mauri, agora, gente, se prepara que agora nós vamos ficar 8 dias só de corrida do Mauri. Imagina, que é isso. Eu fiquei imaginando a sua agenda. Como que é a gestão para produzir todo esse conteúdo, né? Para fazer todo esse material, porque nós que trabalhamos na internet, só na internet, a gente já sabe que tem, assim, todo um contexto para sair um vídeo, todo um contexto para você fazer um conteúdo que seja relevante para as pessoas.
com todo esse contexto que o senhor faz, com todos os programas, viagens, como que o senhor consegue conciliar a internet? E qual o seu propósito na internet? Bom, como é que a gente consegue fazer a vida da gente, né? Eu encaro a vida da gente como quebra-cabeça. Quebra-cabeça. A gente tem que encaixar as pecinhas. Certo? Você só não pode pôr pecinha que não cabe no lugar. Né? Então você tem que fazer as pecinhas que elas se caibam nesse quebra-cabeça. Né? Então você administrando, não tem problema. O meu dia a dia, o Maurício sabe, meu dia a dia, gente, até, às vezes até eu acho que eu sou meio que tenho falta de educação. Que eu acordo tipo 3, 3 e meia, para mim já é dia, eu já começo a mandar e-mail para todo mundo, já conversar com todo mundo 3 e meia. Eu esqueço, né, Maurício, que o pessoal dorme de vez em quando, que eu não durmo. Sei como é, né, doutor? Então, eu acordo 3 e meia, vou dormir ontem fui dormir 1 hora da manhã, já acordei às 3, que a gente tinha que produzir toda uma publicidade de uma empresa que está entrando nova aqui no Brasil, né, uma empresa indiana. Então, tive que gravar e depois acabei de editar agora. Agora eu mandei para eles, então tem que fazer. Depois da manhã já estou indo para São Luís, que nós temos 2 palestras lá no congresso. Né? E fazendo aqui. Ontem nós gravamos também uma publicidade, começamos às 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. No sábado foi das 6 horas da manhã que nós saímos da RTV, voltei para casa, era 8 horas da noite. Então é o seguinte, a gente tenta montar a vida da gente como um quebra-cabeça, né? E quando está muito dolorido tudo, eu vou no Amorim, o Amorim me enche de agulha, aí passa todas as dores. É isso mesmo. Doutor Maurício, seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar. Obrigado pelo convite. Nossa, para mim é um prazer estar junto com a Bactéria, estar junto com você, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sou Maurício Tange, eu também sou biomédico, mas eu sou docente, sou professor, né? E faço acupuntura, né? Né, Bactéria? A gente, de vez em quando, a gente fez umas agulhas aí para dar uma melhorada, né? Exatamente, nossa. Na qualidade de vida, né? E hoje também trabalho na parte de mentoria de desenvolvimento humano, estou com um programa aí que chama Ikigai, né? Que é a busca pelo propósito. Então, para mim, eu não tenho a experiência que o Bactéria tem, né? Porque ele levanta às 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Aliás, uma coisa que a gente sempre ouve falar, né? Que o sucesso ele só vem antes do trabalho só no dicionário, né? Porque a gente tem que trabalhar muito para a gente obter o sucesso. Então, a gente procura trabalhar bem, trabalhar direitinho, para que a gente possa passar informações corretas, né? Eu, como docente, tenho essa responsabilidade de milhares de alunos, né? Sei lá, dando aula desde 96, né? E para vários cursos, né? Várias categorias profissionais, como a nutrição, fisioterapia, enfermagem, educação física, a biomedicina, a biologia, né, que eu dei aula muito na biologia. Então, essa bagagem da gente, ela é importante porque agora a gente vê essa responsabilidade de passar a informação correta para o pessoal que está vindo, né? O pessoal que está... E incentivar, porque realmente a gente vê que tem muita gente perdida aí no meio, né? E que a gente tem essa obrigação de estar, né? É impressionante. A gente conversa assim, com muita gente e o pessoal está totalmente perdido, sem rumo, né? Então, eu coloquei como meu Ikigai ajudar pessoas a se encontrar o teu propósito. E você sabe que eu e a Maureen, nós temos uma coisa em comum, nós temos muita sorte na vida. Né? Nós temos muita sorte, eu falar que tem muita sorte. E uma coisa que nós descobrimos, que quanto mais cedo você acorda e mais você trabalha, você tem mais sorte. É verdade. Eu descobri recentemente que é melhor acordar e viver o sonho do que dormir e continuar sonhando, né?
E eu Mas você precisa penso sonhar, em ser né? para gostar de dormir, sou eu. Mas acho que Nossa, isso aí é importante, né? mas eu também, eu tenho acordado às 3, às 6 eu já estou mandando e-mail para o seu Mauri, ou então bom dia. E assim, depois eu penso, né, falo, nossa, que falta de educação, né, devia esperar pelo menos às 8. Então, já que o senhor também faz isso, doutor Bach, eu já fiquei mais tranquila no meu Não, nível. primeiro você espera às 6, às 3 horas eu mando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Fala, por que esse povo não responde? Super, né? Por que não aparece lá a visualização, né? Não dá para entender. 3, 4 horas da manhã, dia já. Bom, para quem está chegando agora, eu sou Marjorie Barbosa. A minha formação de base é enfermagem. A minha pós foi em microbiologia. Assim, eu sou muito apaixonada também Bactéria, nessa parte de... Que bacana, doutora Bactéria, seja bem-vinda. Só que eu tive um acidente de percurso que me tirou da área, né? Eu fiquei 10 anos arrastando mesmo na vida. Eu tive o privilégio de morrer e ressuscitar, né? Eu já contei isso em alguns vídeos. E aí a minha carreira foi, vamos dizer assim, interrompida, né? Bruscamente interrompida com 29 anos. Nisso, eu fui me redescobrindo, né? E fui voltando para casa. Então, assim, de pronto, eu quero agradecer tanto ao Dr. Mauri como ao Dr. Bach, porque o olhar que vocês têm para donas de casa. Eu acompanho o seu trabalho já há um bom tempo. Quando eu comecei como personal organizer, eram os seus vídeos, né, que eu assistia. Eram um dos seus vídeos, os outros eram das professoras de personal mesmo. E assim, eu realmente admiro muito. Eu falei com o Dr. Mauri há um tempo atrás, acho que tem uma semana, né? Por que um biomédico que tem lá o seu consultório, tá tranquilo, né? Os pacientes procuram quando está doendo para ele colocar as agulhas. Por que ele se incomoda a ponto de vir para a internet, enfrentar o novo? Porque é uma novidade, né? Para a maioria de nós, é uma novidade. Ainda mais sem equipe. E ele me falou uma coisa que eu quero deixar registrado. Ele falou para mim assim, é porque eu sei que todo mundo pode ser feliz. Eu até brinquei, né? Que eu falei que ele estava parecendo aquele chefe Cousteau do desenho do ratinho. Que todo mundo pode cozinhar. Então o ratinho acreditou e começou a cozinhar. E eu vejo nos bastidores, né, o quanto o Dr. Mauri se dedica mesmo em trazer essa consciência de que a pessoa pode, sabe, encontrar. E quando nós pensamos nessa live, que a gente não conversou antes, bem disposto, gente, não tem nada aqui com roteiro. Está sempre contente, bem disposto. É impressionante, não é? Não, quando eu crescer, eu vou ser assim. Também. Eu já sei chutar o balde, agora eu vou aprender com elegância. Mas assim, quando a gente programou a live, nós não conversamos, né? A agenda do Dr. Bach realmente é anormal, né, Dr. Mauri? E aí não tem roteiro, tá? Então podem começar a mandar perguntas. Eu já falei nos grupos que vocês já podiam mandar perguntas, eu tenho algumas aqui. Mas a principal, né, que os dois responderam, encheram o meu coração, né? Que é o propósito de estar na internet. Com uma agenda tão cheia, vamos dizer assim, se nós fôssemos pensar numa pessoa que quer aparecer, o senhor não precisaria estar falando com donas de casa. Já tem programas de sobra, né? Já tem lugares de sobra. Nós estamos falando de propósito, de Ikigai mesmo, né? E eu fico muito feliz mesmo, porque são dois homens que olham para um lugar que quase ninguém olha, as donas de casa. É tão real isso, que a maioria dos anúncios falam assim, qualquer dona de casa ou idoso consegue fazer isso assim, assim. E elas acreditam que realmente não podem nada. Então hoje, né, o nosso tema aqui vai ser esse. O Dr. Mauri falar do valor que essa dona de casa tem, e o Dr. Bach falar da responsabilidade nessa luta com o mundo que a gente não vê, mas que ele existe, né? É uma luta, é uma guerra, vamos dizer assim. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre as misturinhas, né? Aquelas misturinhas de produtos para fazer limpeza. E eu falo, gente, isso é no mínimo uma irresponsabilidade. Porque existem
produtos no mercado prontos para fazer o que precisa fazer. E aí nós tivemos um período em que eu provei que saía, inclusive, mais caro, financeiramente falando. E eu vi que o senhor tem um vídeo falando de misturinhas, mas eu não tive tempo de assistir. Eu vi hoje. E aí eu queria que o senhor falasse sobre qual é o lugar que a mulher tem que ter mais cuidado, essas misturinhas e o que o senhor achar mais relevante. Ah, tá. Que quando você fala... E vamos batendo bola com o Dr. Mauri para ele falar sobre a importância dela e o valor que ela tem dentro e fora de casa. Bom, quando você vê importância assim, nós vamos ver, nós temos alguma coisa em torno de 3 milhões de crianças que morrem por diarreia no mundo todo, por ano. 3 milhões, é uma coisa absurda. E a gente vai ver e fala assim, poxa, mas esses 3 milhões deve ser na África, deve ser em países que o pessoal não come. Só que nós vamos ver que 2 milhões e 100 mil, que dá praticamente 70%, elas morrem por manipulação incorreta de alimentos. Quer dizer, não era criança com fome, não, é criança que comeu, mas alguém errou alguma coisa. E geralmente quem que dá comida para a criança? São os pais. Né? E pai e mãe não mata filho de propósito, geralmente, né? Vou falar geralmente assim que as coisas estão meio esquisitas atualmente, né? Então, vocês não matam de propósito, né? É porque que estão matando. Primeira coisa é pelo desconhecimento da maneira correta de manipular alimentos frente às novas bactérias que estão aparecendo, que todo dia aparece coisa nova. Né? E o segundo, que é uma das principais razões realmente das mortes, é uma bacteriazinha, não sei se você já ouviu falar, você estudou bactéria, né? Chamada cabeça durites, já ouviu falar dela? Essa cabeça durites é a cabeça dura que a população tem, de mesmo sabendo do jeito... Na verdade, eu já te ouvi falando a respeito, né? Por isso que eu balancei a cabeça. É a cabeça dura que o povo tem, mesmo sabendo do jeito correto, ela tem que fazer errado. Né? Então, por isso que eu vi que na época, quando eu lancei meu segundo livro, eu tenho 5 livros, né? Quando eu lancei meu segundo livro, eu vi que as pessoas tinham muito hábitos errados. Né? E muitas vezes os bons hábitos, eles dão menos trabalho que os maus hábitos. O problema é a pessoa ter a atitude de mudar os hábitos. Então, e para mudar os hábitos, ninguém consegue modificar de uma coisa que fez durante 20, 30 anos, se você não provar para ela que você está certo. Que não adianta você simplesmente falar. E para você provar, você tem que falar numa linguagem que a pessoa entenda. Né? Então não adianta você falar em inglês, falar em francês, falar em russo. Você tem que falar numa linguagem que eu chamo de dona de casês. Né? Dona de casês é a linguagem da dona de casa. Que aí ela entendendo, você explicando o porquê, ela vai acabar modificando, mesmo que ocasione uma polêmica. Né? E se fizer, ela vai fazer com peso na consciência. Que muitas vezes o pessoal me telefona. Tem uma vez que eu estava no Pão de Açúcar, aqui perto do lugar que eu moro, que eu falo para não lavar carnes. Né? Aí uma senhora pegou e bateu, deu um tapa nas minhas costas na fila. Eu fiquei assustado ali para trás, falei, pois não, senhora, ela virou, eu não vou deixar de lavar o frango, porque eu falo para não lavar. Eu falei, minha senhora, não estou na sua casa, se a senhora não quiser lavar, só faz o que a senhora quiser, que eu não estou na sua casa. Ela falou, mas eu tenho que parar de lavar? Eu falei, olha, a minha função é falar para a senhora que a senhora tem que atravessar a rua no farol, olhando para os dois lados, na faixa e com cuidado. Se a senhora quiser sair correndo na rua, a vida é da senhora. Né? Eu não estou na sua vida. Aí eu estava saindo do supermercado, ela falou, tá bom, eu vou parar de lavar. Não precisa falar nada. Então as pessoas acabam fazendo a coisa de tanto você explicar, tenta explicar. E um companheiro aí do nosso grande amigo aqui do área, né, Tange? Ele falou assim, mas é de outro grupo, o japonesinho, né? Kaori Ishikawa, né? Ele falava o seguinte, que a qualidade se começa com treinamento e termina com treinamento. Por quê? Você tem que falar todo dia. Quem tem filho sabe, você tem que falar todo dia para ele. Vai escovar o banho, vai escovar o dente e vai tomar banho. Vai escovar o dente e vai tomar banho. Que até que depois de 8 anos falando, ele modifica. Né? Então, por isso que eu peguei, em 2001, eu dei uma entrevista no Jô Soares, e eu encontrei no Danilo Gentili, o Jô Soares, isso foi em 2018. Encontrei, e o Jô Soares virou para mim, puxa vida, você falou um monte de coisas, você ainda repete até agora, você não cansa de falar as mesmas coisas? Né? Eu falo que não, enquanto tiver alguém que escute, eu vou estar falando, até que entre no ouvido. Cada vez que eu falo é uma pessoa a mais que é doutrinada. Eu fui gravar no sábado na praia, e encontrei um monte de gente que estava na praia, que falou para mim,
eu não assopro mais bolo de aniversário, você mudou minha vida, você fez negócio. Então, pessoas estavam lá. Então, isso daqui é que dá mais força para a gente continuar, né, Mauri? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Pegando o gancho do treinamento, né? Algumas pessoas perguntam para mim assim: você não cansa de falar com dona de casa? Você não cansa de falar né, sobre a rotina? Eu acredito em treinamento e rotina estabelecida. Então, no meu programa, eu não ensino a limpar a casa. Eu ensino a pessoa a ser feliz no controle da casa dela. É diferente. Então, sim, nós temos uma rotina, independente de estar no controle ou não, essa rotina existe. Quando ela se dispõe a ser treinada e ela passa por esse treinamento, ela consegue vencer lá fora. Só que hoje as pessoas estão num adestramento digital, né, naquela confusão de informação, e aí vem o que o Dr. Mauri falou. Está perdido. As pessoas estão perdidas. E é muito mais interessante ouvir uma pessoa falando de neurolinguística, de neurotarará, tarará, do que ouvir falar sobre limpar a casa. E aí eu tenho alguns mentores, né? Eu sou terapeuta sistêmica. E o meu mentor, ele fala assim para mim: Marjorie, isso não vende. Dona de casa não quer organizar a casa. Dona de casa não quer aprender a ter rotina. Eu falo, tá, então eu vou fazer, por isso que eu tenho outros perfis. Eu vou fazer o que eles me ensinam a fazer, mas eu vou continuar falando com dona de casa. Eu acredito nisso. Eu acredito que o sucesso vai ser quando ela voltar para casa e com responsabilidade, né, começar a fazer o que a gente ensina a fazer. Quer dizer, não é difícil. Doutor Mauri. Opa, não é difícil, queria cortar, desculpa. É só se perguntar para as pessoas quanto tempo elas perdem por dia procurando alguma coisa que não está no lugar certo. Teve um amigo meu outro dia que me virou que absurdo. Ele para mim: você não sabe o tempo que eu perdi procurando a chave do meu carro. Virei a casa toda. Sabe onde é que estava? No chaveiro. Nossa. A pessoa está tão acostumada a não botar no lugar certo que ela vira a casa toda e não olha o lugar que devia estar. Então, se a pessoa acostumar a botar naquele lugar, vai estar fácil. Hoje nós estamos começando a fazer o declutter, né, que é o destralhe. E no declutter a gente já está fazendo o inventário da casa. E aí algumas pessoas falaram assim para mim: Marjorie, para que inventário? Eu falei, porque se acontecer de você viajar, as outras pessoas que moram na sua casa, elas têm acesso à casa. Elas vão saber onde estão as coisas, né? Tá ali de uma forma organizada e elas podem procurar. E na hora que te ligar, não vai ter virado a casa toda. Desculpa que eu estou cortando de você. É que você não vê de uma coisa, que eu estava numa empresa outro dia, falou exatamente isso daqui, como é importante. Tá? E eu peguei, eu falei: escuta, como é que vocês fazem a data de validade do estoque? Ele falou: olha, infelizmente isso daqui é com o Joãozinho, que é o estoquista, mas ele está de férias. Eu falei: e se ele morrer? Aí um olhou para o outro e falou: e aí? Entende? Mas eu não prometo que eu não... É isso. Não, é isso. Aqui entra, né, a falta de valor que ela tem. Porque ela acha, primeiro, que é tudo ela. E quando a gente fala isso, mas e se você morrer? Acredita, a outra vai chegar, vai mudar tudo de lugar e vai jogar fora o que você estava guardando. E usar o que você estava deixando para o dia, né? Então, isso dói. A gente sabe que dói. Porém, ninguém nasce dona de casa. Nós aprendemos a limpar a casa. Nós aprendemos a lavar, passar, arrumar, cozinhar. Ponto. Então, ser dona da casa tem um sentido para nós. É ser dinâmica, ousada, notável e amada. Só que para ela ser amada, ela tem que descobrir o Ikigai dela. Por quê? Aí por quê, doutor Mauri? Como que as pessoas vão amar uma pessoa que também não se ama, né? Sim, porque, na verdade, o Ikigai ele tem os 4 pilares, né? Que é fazer com amor, né? Que primeiro você ser bom naquilo que você faz, né? E para ser dona de casa, como você disse, ninguém nasce sabendo, ninguém já nasce dona de casa. A gente vai aprendendo aos poucos. Só que, para você ter o seu Ikigai, primeira coisa, você tem que amar o seu espaço. Cada cantinho da sua casa, ela tem que ser amada. Então, na verdade, assim,
o Ikigai, ele fala muito em fazer as coisas com amor, mas só que você tem que amar aquilo que você faz. Você tem que amar a tua casa, né? As donas de casa, eu já vi muita gente falando assim, nossa, eu detesto fazer isso. Eu também detesto muitas coisas que eu não gosto de fazer. Mas assim, você tem que ter disciplina para fazer, né? E nessa disciplina você vai aprender a amar aquilo que você faz, né? Já vi muita gente falar, nossa, eu detesto passar roupa. Passar roupa para mim é um prazer, porque é um período em que eu faço a minha meditação. Eu passo a semana ali, né, toda só passando roupa, né? Ô, Então, Marina, na próxima reunião tem uma trouxa aqui em casa, vou levar para você então. tá bom. Então, na Aí uma verdade, coisa que me surpreendeu. Em casa, por exemplo, né, a gente tem que estar, quando você está na sua sala, quando você está no seu quarto, quando você está na sua cozinha, aquilo tem que te trazer prazer em estar naquele local, né? Então, o encontrar o seu Ikigai, na verdade, é um processo, né? O amar é um processo. Então, na verdade, assim, quando a gente fala em Ikigai, é você ter prazer em tudo, por quê? Porque aquilo vai te trazer felicidade. Porque o final de tudo ali é você ser feliz. O prazer te dá felicidade, né? Então, na verdade, o meu propósito, quando você falou do meu propósito, realmente é levar felicidade para as pessoas através do conhecimento do Ikigai. E esse é o Perfeito. meu. Inclusive, hoje começa 5 dias, né, que o senhor está fazendo com, com a descoberta do Ikigai, né? Vão ser 5 dias começando hoje. Isso, E 8 como é que o horas a pessoal gente faz vai para estar. poder participar, Mauri? Então, tem que entrar no link mauritante.com.br, fazer a inscrição por lá, tá? E a gente manda o convite o link do Google Meet, que a gente vai ser pelo Google Meet, que nós vamos fazer a transmissão da aula. Então, hoje a gente vai falar sobre o porquê é importante você se conhecer, para você se desenvolver, para você crescer, para você ir em busca do seu Ikigai. Então, a gente vai falar um pouco de autoconhecimento, já tem aí várias pessoas inscritas, né? Mas para quem quiser se inscrever, é mauritante.com.br. Daqui a pouco a gente entra no site lá para mandar o link. Olhar para essa felicidade parece utópico, né? Porque imagina só, quando eu comecei a fazer o curso de personal organizer, eu achava aquelas cestinhas o máximo. Mas eu não tinha dinheiro para comprar cestinhas. Então aquilo me frustrou. Poderia ter sido uma boa razão para eu não ter mais continuado, né? Porque as pessoas se limitam pelo que não tem, ao invés de olhar o que tem, né, nas mãos. Então, na época, o que eu fiz? Eu peguei todas as vasilhinhas plásticas que eu tinha e virou cestinha. E assim, também eu ensinei para algumas alunas. E uma das perguntas que as meninas falaram para mim foi a seguinte: pergunta para o Dr. Bactéria como trocar a buchinha, acredito que ela viu algum vídeo, uma vez por semana no preço que está. Ou qual a alternativa? Tá, é fácil falar. Se você for ver, gente, uma buchinha está R$1 e pouco. Tá? Isso daqui você vai gastar R$4, R$5 por mês. R$4, R$5 por mês. Né? Uma vez uma pessoa me falou isso e ela estava com um cigarro na mão. Eu falei, quanto custa um maço de cigarro? Ela falou, um maço de cigarro custa, sei lá, uns R$8, R$9. Eu não sei o preço, não estou estudando, que ela me falou. Eu sei que era muito mais caro do que 4 esponjas. E ainda fazia mal para ela. Né? Então, gente, puxa vida, R$5, R$6 para você eliminar a coisa mais contaminada que existe no local mais contaminado da sua casa, tá? Sei lá, eu não acho muita coisa, não. Muita coisa. Então, eu acho que vale a pena, né? Que você vai
Olha, você vai economizar em antibiótico, economizar em remédios, economizar em uma série de coisas, né? Um antibiótico, por exemplo, tem antibiótico que está em 200, 300 reais. Não é? Porque às vezes para você eliminar um processo diarreico, tudo. Não é? Nós estamos tendo agora no sul, acabaram de me falar, nós estamos tendo uma verdadeira epidemia de norovirose. Né? Norovirose. Isso daqui tudo é norovirose é barra higiene. Né? Tem que ver com higiene. Como é que se controla a norovirose? Higiene. Higiene, lavar a mão, tudo que diz respeito à higiene. Né? E como é que você controla uma contaminação cruzada? Né? Utilizando uma esponja, por exemplo, que tem uso de prata. Né? Só que a pessoa parece que tem dó de gastar. Né? E a pessoa faz o quê? Gente, que não pode existir, que esponja não faz turismo em casa. Que tem gente que fala assim, morre uma esponja na cozinha, nasce uma esponja no banheiro. Morre uma esponja no banheiro, nasce uma esponja no quintal. Né? E quando sobra um frugalinho, coloca uma palha de aço, dura mais um mês. Né? Então, né, gente, é umas economias bobas que a pessoa faz. Né? E tem tanto jeito para economizar. Né? Outra coisa, um exemplo até bem paralelo a esse. Eu falo para que pode colocar alimento quente na geladeira, desde que coloque descoberto, depois de 2 horas você tampa. Pode fazer isso. Pessoal, mas gasta muita energia. Gente, eu falo, você já viu quanto tempo você gasta no chuveiro? Que a pessoa toma banho, o que faz? Acabou de tomar banho, cruza o braço, olha um ponto fixo e faz um movimento de pêndulo, não é? De pêndulo, e vai pensando na vida, vai pensando no que está acontecendo. Se tiver uma daquelas mosquinhas de banheiro, então êxtase, que a pessoa faz uma bateria antiaérea para pegar no ar. Isso é que gasta energia, gente. 220 lá do chuveiro, isso gasta energia. Não um pouquinho que ela deixou aquela comida lá aberta lá na geladeira. Né? Então a gente tem que trabalhar sempre, na vida toda, né, Maurício? Trabalhar com custo e benefício. Custo e benefício. Né? Até por próprias coisas que você faz, um relacionamento, se você vai atrás de uma pessoa perfeita, você vai ficar sozinho o resto da vida, nem com você, que você também não é perfeito. Né? Então você tem que ver o benefício de estar com a pessoa que você está, de ter contato, de ter as amizades. Eu não digo usar a pessoa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Mas o que essa pessoa ela pode trazer tanta coisa boa e tanta coisa maravilhosa que muitas vezes compensa algumas pequenas falhas que a pessoa tenha. Não é? Porque a gente tem que ver, gente, que a gente exige perfeições das pessoas que você não tem. Na maioria, né? Na maioria das vezes. Tem 2 perguntas aqui que ela colocou ela cumprimentou, né? Disse boa noite. Ela disse assim, Virgínia disse assim, gostaria de saber sobre o anúncio do colchão Sono Quality, que ele faz toda a propaganda. Essa propaganda o pessoal fala, né? O Sono Quality é o seguinte, o que eu falo da propaganda é sobre a qualidade deles. A qualidade do produto e até hoje não teve nenhuma reclamação sobre a qualidade do produto. A qualidade do produto. A partir da qualidade, né, aí é questão de entrega, pagamentos daqui. Isso já foge da minha área em si. Né? Então, em termos de qualidade, eu nunca vi nenhuma reclamação falando sobre a qualidade. Mesma coisa a gente vê o tu... Completando a pergunta, o senhor tem um? Eu tenho sim. Eu durmo nele. Né? Então o pessoal reclama às vezes sobre a entrega, tudo isso daqui, tudo. Mas, quanto a mim, eu falo sobre a qualidade, que eu tenho um e eu só comecei a fazer a propaganda dele só depois que eu utilizei. É maravilhoso. O duro é sair do colchão, viu? De manhã. Imagino. Eu acho que eu não poderia ter, né? Porque, imagina, a pessoa já gosta de dormir. Tem um colchão desse. A outra pergunta foi a seguinte. Eu tenho da Jane Cleide. Eu tenho 3 gatos, 2 cachorros. Como evitar o cheirinho do pelo, cocô e xixi? Bom, posso responder, Maria? Claro, opa, fica à vontade. Então, você é o especialista. Em cocô e xixi? Então vamos falar em termos dos 2 cheiros, né, que são cheiros diferentes. Né? O cheiro do cachorro no sofá, em si, é o cheiro do cachorrinho que gato praticamente não tem cheiro, né? Mas o cachorro tem. Né? Então, dentro do carro, aquele negócio. O que você faz? Você limpa, né, higieniza, usa o aspirador de pó, né?
para limpar. O que eu acho muito legal é jogar bicarbonato de sódio, bicarbonato para passar com uma escova e usar um aspirador. Um aspirador que tem um elemento filtrante chamado EPA, HEPA, tá? Porque aí não vai jogar alérgenos para o ar. Você chupa, aí que nós vamos tirar o odor, que sempre fica o odor ainda. Você vai fazer essa misturinha aqui, essa misturinha, tá? Vai colocar 1 litro de água, 1 litro de água, né? Pega um balde grande, tá, gente? Que ele vai espumar, ele vai levantar. Se você por causa da superfície, ele vai jogar, cair tudo fora. Então você pega um balde grande, coloca 1 litro de água, aí você vai colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa de bicarbonato, mais meio copo de vinagre de álcool, tá? Meio copo de vinagre de álcool. Então o que vai acontecer? O vinagre vai reagir com o bicarbonato e vai espumar, vai espumar e vai descer, né? Na hora que descer, você vai colocar meio copo de álcool 70. Coloca meio copo de álcool 70, dá uma misturadinha, aí você coloca 2 colheres de sopa de amaciante de roupa, com odor que você goste, que é só para dar odor. 2 colheres de sopa de amaciante, mistura tudo e coloca num borrifador. Põe no borrifador, chega nos locais que estão e não coloca encostado. Você vai mais ou menos 1 palmo e vai dar essa aspersida, através de 1 palmo. Você jogou 1 palmo, já está feito. Pronto, isso aqui você já tirou o odor. Com relação ao odor de cocô, xixi, isso aqui tudo, primeira coisa, você tem que... não joga água sanitária direto, tá? O que você faz? Você pega, vai de preferência com luva, né? Você pega um papel absorvente, tenta tirar o máximo possível de quantidade que fica. Agora, aqueles resíduozinhos, você vai com algum... Eu gosto dessa solução, 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Pega uma esponja, um pano, alguma coisa, molha nisso, torce um papel, dá uma limpadinha e pronto. Você está limpo e desodorizado. É assim que você faz. Não precisa colocar nada de água sanitária. Água sanitária, gente, só serve para dar dermatite de contato em você e no animalzinho. Então, não recomendo você utilizar. E Perfeito. eu tenho experiência com gato, porque eu tenho 8 gatos em casa. Opa, um gatólogo aqui. Isso. Verdade. 8 gatos, não E sabia. aí, Eu estou sabendo um monte de coisa, Amorim, que eu não sabia, né, gente? Passar roupa, gato... Não, ele está hoje descobrindo. E aí a gente tem aquelas caixas de areia, né? Só que a gente não compra areia em pet shop. Eu compro farinha de mandioca, aquele saco de 25 quilos de farinha de mandioca, e aí eu coloco na caixa e sei lá, uma proporção aí de, sei lá, 1,5%, 2%, sei lá, um copinho de bicarbonato de sódio, que eu também compro na zona cerealista. Você põe... Sai muito mais barato. Nossa, que ideia, eu não sabia disso. É farinha de mandioca e um copo de bicarbonato. Nossa, que ideia. Farinha de mandioca fina. Sim. Né? Porque a grossa nós experimentamos, nossa, sai muita sujeira, né? Quando o gato faz xixi e cocô ali, quando ele sai, espalha para tudo quanto é lado. Então tem que ser a fina mesmo. Né? Além da farinha de mandioca ser uma coisa mais natural, né? Ela não dá aquele cheiro mesmo, sabe? Em vez de ficar comprando aqueles negócios que se vende nos pet shop, a gente faz isso já há muitos anos. O gato assim, não come, não, é muito bom. O gato não come? O gato não come? Não. Legal. De jeito nenhum. Sim. Vou falar para minha amiga, ela também Nossa, tem gatil. Brilhante. Farinha de mandioca com Doutor Maravilhoso. Isso aí nós aprendemos. Essa misturinha que... Pois é, eu vou falar para ela, porque ela gasta um valor considerável com aquelas areias. Essa mistura que o doutor Bactéria falou no começo ali, né, para o cheiro, nós usamos ela desde 2018 no nosso grupo. E foi uma amiga que trouxe, né, essa receita, não sei aonde ela viu, e nós colocamos o nome de cheirinho da Bia. Que legal. Nessa receita da... E aí ficou o cheirinho da Bia. E na época eu tinha hamster. E ela é realmente muito eficiente para qualquer tipo de odor de qualquer bichinho. O hamster, ele consegue ter o odor mais forte que o do gato, né? Ele é bem forte. E ela funciona mesmo. Boa noite. E sobre as buchas naturais?
aqui tem muita, pois é fácil o plantio. A Jane Cleide também que falou. Poxa, então você tem que ter o mesmo cuidado. Você teria que usar e desinfetar todo dia. Desinfetar todo dia. Como é que você desinfeta? Você tem 3 técnicas. Ou você joga numa panela, a hora que entrar em ebulição, você espera 3 minutos, ela fervendo, em ebulição. Ou então você pega 1 litro de água, coloca 1 colher de sopa de água sanitária, né? 1, 2 colheres de sopa de água sanitária, joga dentro a bucha, espera 10 minutos. Ou então, você pega a bucha, deixa ela molhada, envolve papel toalha, coloca no pires, coloca no micro-ondas por 2 minutos. Vai ter que fazer isso todo dia. Fazer todo dia. É muito mais fácil você fazer com uma bucha que tem uso de prata, que você não precisa fazer nada disso, que ela se autodesinfeta. Aí você não precisa fazer nenhum desses processos. Que imagina que eu falo, você está 3 horas da manhã, 3 horas da manhã dormindo bonitinha no colchão Soroquality. Tá? Lá você está bonitinha. Aí, de repente, você acorda, abre os olhos e fala assim, meu Deus, esqueci de desinfetar a esponja. Tu vai levantar do colchão, você vai até a cozinha fazer isso, você não vai fazer. Então é melhor, por isso que eu falo que é melhor você usar tudo que tem uso de prata, porque hoje em dia tem panos com uso de prata, tem esponjas com uso de prata, tem um monte de coisa, tem uso de prata, se autodesinfeta. E o que é mais legal, é até mais barato do que as esponjas líderes de venda que tem por aí. Porque o que é mais caro é o marketing que é feito para venda. Por isso que é até mais barato. Então, por isso que eu indico. Verdade. Deixa eu perguntar, a internet, ela nos dá muitas dicas. E o seu vídeo, né, ali, no seu YouTube, tanto também ali no seu canal, tem muitas dicas. Porém, tem um dos livros ou algo mais acessível que a pessoa tenha um passo a passo de um cuidado mais ofensivo mesmo, uma coisa mais, um treinamento, acredito que seria essa palavra, para ela entender como começar essa limpeza, como terminar essa limpeza, com todas essas dicas, mas uma coisa já alinhada? Olha, eu vou ver 2 aspectos, tá? Tem muita dica, você vai encontrar. Até hoje, olha, tem uma surpresa muito agradável isso daqui, bem antes que eu pensava que seria, né? Hoje eu completei 1 milhão de seguidores no Instagram. Né? O pessoal me quer... eu fui a 1 milhão. Olha que legal, então, olha que bacana. Eu fui a 1 milhão. Obrigado. Né? Então, nós completamos hoje 1 milhão. Então, as pessoas que estão interessadas. Então, no próprio Instagram tem muita coisa, no YouTube, Doutor Bactéria, também se encontra muita coisa. No TikTok, que eu fui eleito um dos 10 vídeos do ano pelo próprio TikTok, também tem muita coisa. Né? E tem aqui um curso, gente, um curso super baratinho, que é super em conta mesmo, super em conta, que chama Casa Limpa. Né? É um curso que fala tudo passo a passo, como é que se limpa, como é que se higieniza, como é que se... Cada passo tem cozinha, tem banheiro, tem quartos, área de a lavanderia, tem tudo, gente, super completinho. Né? Que isso daqui, o Mauri vai estar até as dicas, né, Mauri? Como é que o pessoal pode chegar nesse curso? Sim. Então, a gente vai começar... Presta atenção nas nossas dicas, porque a gente vai começar a passar o link, divulgar o link pela internet, tá? E nesse link você já se cadastra para ter acesso. São 12 módulos de curso e tem vários vídeos bônus que vocês podem acessar, né? E eu acredito que mais alguns dias aí a gente vai estar gravando os vídeos e soltando os links para as pessoas adquirirem os cursos. E que vale a pena, está com uma qualidade incrível, são centenas de dicas e dicas para as pessoas que realmente querem ter uma casa limpa, higienizada e com a dica do Dr. Bactéria, né? E isso aí é imperdível. É isso que eu estava falando, porque assim, as dicas que tem na internet são perfeitas. Porém, quando você tem um passo a passo num lugar só, a consulta é mais fácil e o treinamento é mais fácil, né? Do que você ter que acessar. Até porque, como o senhor falou, é muito mais fácil eu assistir, ir contra e não ligar mais do que se eu me propor a fazer esse treinamento. Então, eu acredito que o treinamento vai ser, nossa, perfeito. E esse ano vai ser um ano assim que
não só esse ano, mas eu acredito que agora as pessoas estão com mais consciência, né? Nesse mundo microscópico, que gente, foi um vírus que fez esse peteco todo. E era o quê? Só lavar as mãos também, por higiene, sabe? Então, acho que a gente pode prestar mais atenção nisso. A Helene perguntou aqui, o que o Dr. Mauri foi fazer aí? Em letras garrafais, assim. Então, Helene, o Dr. Mauri veio hoje porque ele veio para nos falar como ser feliz sendo dona de casa e assumindo essa responsabilidade de vencer essa guerra mesmo, né, contra essas doenças, esses vírus. No começo do vídeo, o Dr. Bactéria falou uma estatística gigantesca de mortes, né, por falta de higiene, por falta de saber o que fazer ou por resistência ao que já sabe e não faz. E porque, assim, é um querido, né? A Jane Cleide perguntou se a farinha é a farinha de consumo mesmo, Dr. Mauri. É farinha de mandioca fina. É aquela que põe no feijão, né? Cleide. Isso eu adoro. Nossa. Gente, exatamente. Eu nunca imaginei Também usar não. essa farinha nesse... A Decleide perguntou para o Dr. Bactéria qual a panela ideal. A panela ideal? Bom, a panela ideal ela seria aquela que não soltaria elementos tóxicos para o alimento. Né? Que a tendência do material da panela é migrar para o alimento. Né? Então, se nós vamos ver, nenhuma panela, gente, ela pode ser estocado alimentos. Que o pessoal tem costume de falar assim, minha casa não tem chiqueza, vou pegar na panela e servir, na panela mesmo na mesa. Gente, isso não é chiqueza, isso é falta de higiene. Tá? Não tem nada a ver. A panela foi feita para cozinhar, não foi feita para manter alimento. Né? Você acabou de cozinhar, você retira da panela e coloca no recipiente, no outro recipiente. E aí sirva, aí depois, dentro de 2 horas, vai para a geladeira descoberto. Depois de 2 horas que você cobre. Né? A panela ideal seria aquela que solta elementos não tóxicos para o alimento. A melhor de todas, que solta inclusive elementos nutritivos, é a panela de pedra-sabão. Né? Aquela panela mineira lá do norte de Minas, na região de Ouro Branco, Ouro Fino, aquela história lá. Então lá você compra essas panelas aqui, vende aqui em São Paulo mesmo, mas o preço é caro pra caramba. Aqui nós temos. Nossa, lá é 10% o preço, bem barato mesmo, né? Então você compra essas panelas de pedra-sabão, só que para você utilizar de pedra-sabão, quando você for comprar, dê preferência para comprar a já curtida. Que você não pode pegar a panela virgem e já cozinhar alimento. Você vai arrebentar a panela, vai quebrar tudo. Então o que o pessoal faz? Eles põem um óleo, deixam uma temperatura altíssima durante um prazo de tempo, tal, certinho, ele já curte e te vende já ela curtida. Aí você já pode colocar direto para alimentos. Mas eu posso comprar uma não curtida? Se for que eu vi muita gente realmente comprando só para enfeite, que ela é muito linda, muito bonita. Então se for só para enfeite, para não usar, você pode comprar não curtida. Aí você faz a sua cozinha fica linda, toda enfeitadinha, bonitinha isso, né? Mas se você vai utilizar realmente, aí utilize desse tipo. Panelas de cerâmica também são boas, são muito boas também. Tá? Os cuidados que você tem que ter mais. Panela de alumínio. Panela de alumínio, você não pode pôr nada ácido dentro. O que é coisa ácida? Molho vinagrete, molho de tomate, essas coisas que sejam ácidas. Você pode até preparar, mas não deixe estocado. Se você preparar um molho desse, você vai ver, quando você tira o molho, está esbranquiçado de uma linha para baixo. Aquilo que é? Tirou alumínio e foi para o alimento. O alumínio, ele já está envolvido com Alzheimer, Parkinson, problemas neurológicos. Né? Então você tem que tomar muito cuidado. E nunca areie uma panela. Tá? Nunca areie uma panela. Que a avó da gente falava, né? Tem que arear a panela, tem que virar um espelho. Então coloca no banheiro, já que virou um espelho. Né? Gente, brilho não é sinônimo de limpeza. Senão você tem que tomar banho e passar cera. Né? Então você tem que estar lá limpa. Você quer arear? Areia só por fora. Por dentro, tem mais de gordura, tem mais o quê? Usa o quê? Uma colherzinha de bicarbonato ou uma colherzinha de vinagre, 2 colheres de vinagre, põe um pouco de água, deixa de molho, no dia seguinte você pega uma esponjinha do lado amarelo, do lado leve, passa, limpa tudo sem você estragar a panela. Então tem que tomar muito cuidado com as panelas que você utiliza. A Vanadir está perguntando, as de cerâmica são boas? São boas.
aquilo que eu falei, são boas, sim, eu gosto de panelas de cerâmica. Tá? São ótimas. Seria a segunda escolha. A primeira escolha, em termos de toxicidade, a primeira delas seria a de pedra-sabão, depois cerâmica, e depois de aço inox e as outras. Né? Uma que eu não gosto muito é de ágata. Ágata é enfeite, gente. Ágata é enfeite. Então, que pode ter elementos tóxicos. E a pessoa acha tão bonitinha que faz o leitinho da criança, né? Com a panela de ágata. Gente, não faça isso, não. A esmaltada pode. Como é que você... A diferença da esmaltada é que ela, na beirada, ela está pintada escura, de cinza preto, quase cinza preto, na beirada. É que nem pinico. É claro, você não vai cozinhar no pinico, mas o tipo de coisa que é feita é justamente essa. Temos uma parte escura em volta da superfície. Essa pode fazer, tá? Agora, eu não indico a esmaltada. Agora, eu não indico a ágata, né? De maneira alguma. E panela de... Uma coisa que também o pessoal... Tem muito erro que o pessoal fala assim, panela antiaderente a Tefal, quando ela está rachada, ela dá elementos tóxicos para o alimento. Isso é mentira, gente. Nunca o fabricante iria fazer um produto que daria alimentos tóxicos. O que acontece é que quando está rachada, a tinta rachou, ela perde a função dela de antiaderência. Única coisa. Mas não é tóxico, não. Fica tranquilo. A panela de inox, Garcia Rosinete. É bom também, só você não pode arear. Não pode arear. Não pode arear, não, porque você estraga o inox. Doutor Mauri, tem uma pergunta aqui para o senhor. Sou dona de casa, detesto limpar a casa, não gosto do programa da Marjorie porque ela briga comigo. Ela é minha aluna, essa menina. Olha só, que legal. Por isso que eu estou falando na íntegra. O que fazer para sentir essa felicidade sendo obrigada a cuidar de tudo sozinha? Bom, primeira coisa tem que ser, você tem que avaliar, colocar um propósito em cima disso aí, do seu não gostar. Porque se você é uma pessoa sozinha, né, vive sozinha em casa, isolada, você precisa encontrar um motivo que te faça feliz dentro de casa. Se aquilo que você não gosta de fazer para você, mas você tem que fazer para alguém que você ame. Eu não sei se você é solteira, se é casado, se tem alguém ou não. Mas pensa nessa pessoa, coloca amor nessa pessoa, que tudo que você fizer, você está fazendo para ela. E aí sim, você vai passar a gostar daquilo que você não gostava antes. Você vai começar a ter prazer nisso. Começa a enxergar coisas boas. Eu costumo dizer assim, que quando tem algo que você vai fazer, a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo como se fosse para o próprio Senhor. Né? Então, agora que você falou para linkar com alguém que você goste, pode usar isso. Então pense que você está, né, cuidando da sua casa, porque o Senhor está ali, porque é para Ele está vendo, Ele está ali, Ele vai te dar recompensa. Acho que faria sentido. Ela também é cristã, então faz muito sentido o que o senhor falou. Uma casa limpinha, cheirosinha, gostosinha, tudo organizadinho, se encontrando as coisas, facinhas. Nossa, dá muito prazer na vida. Dá muito prazer, dá muito prazer. Né? Eu não gosto do operacional, né? Por isso que eu falo que eu trabalho bastante, porque um dia eu vou pagar uma equipe. Porque o operacional, realmente, ele não é uma coisa que me dá prazer. Mas o resultado me dá muito prazer. E quando eu comecei com o programa Eu e Minha Casa Organizada, eu não era só relaxada, eu era porca mesmo. E por isso que eu assistia muito, né, as suas dicas e tal. Porque para mim era mais ou menos assim. E olha que eu estudei sobre, mas em casa parece que eu ficava cega ou emburrecia. Para mim, água e sabão lavava tudo. Então eu podia pegar a bucha, eu não fazia a migração dela de um canto para o outro, só que eu usava mesmo em qualquer lugar. Olha o nível de ignorância, o nível, sabe, assim, de descaso que eu tinha. Quando começou o programa, e que daí eu fui, né, colocando todas as coisas em ordem, e aqui a gente não está falando das coisas, nós estamos falando da dona da casa em ordem,
que é o que o Dr. Mauri está fazendo agora, né? Colocando as pessoas em ordem, né? Por isso que eu fiz muita questão dele estar aqui. É muito fácil eu chegar com o manual e falar, olha, faça isso, faça uma lista. Lista não funciona. Se não tiver um propósito, a lista não funciona. E quando você olha para isso com todo carinho, você começa a dar sentido. E aí sim, por que trocar a bucha? Por que não, sabe? Por que sai mais caro para sua família, né, a nível de saúde? O que é o contexto do que você faz? Gente, a dona de casa não tem como ser separada do que ela faz. Você pode ser uma empreendedora, uma empresária, uma mulher muito bem sucedida lá fora, mas você tem que ser feliz dentro da sua casa também. Né? Faz sentido, doutor Maurício? Faz muito sentido. A Lucilene chegou agora e ela perguntou se a panela de barro é recomendada. Porque ela chegou agora, por isso que ela está perguntando. Sim, eu recomendo, sim. Recomendo. Eu só falo dessas panelas que são vendidas, que não precisam de óleo. Gente, tudo isso daqui, a indústria, ela está constantemente se evoluindo. Né? O que você tem que fazer, tudo que você seja equipamento, qualquer coisa, é você ler a bula, ler o material, ler o manual. Tá? Lê o manual e siga o manual. Siga o manual. Uma vez eu dei um curso sobre micro-ondas. Aqui é uma coisa impressionante, né? Sim. As pessoas não leem mais. Não leem. Eu dei um curso sobre micro-ondas e a pessoa vira para mim e fala, no final, doutor, como é que o senhor sabe tanto sobre micro-ondas? Eu falei, que eu li o manual. Tudo que eu falei está no manual. Não tem nada. Então é simples. E uma frase que uma vez me marcou essa bem, semana... que eu queria deixar assim, na cabeça do pessoa. É só vocês pensarem o seguinte, gente, que a casa mais limpa não é a que mais se varre, é a que menos se suja. Se você não gosta de limpar, tenta não sujar. Então, olha só, eu até anotei, vai virar uma postagem a frase. Sim. Quando nós olhamos para nós, né, a dona da casa, e você tem essa responsabilidade nessa guerra, tem ali, né, o Dr. Bactéria já trazendo tudo mastigadinho. O que, para quê, por quê. E agora ainda, né, com o lançamento do curso, ou ele já foi lançado? Não, nós estamos lançando, que o Amaury está lançando esse curso. Está em processo de lançamento aqui com o Amaury. É o meu parceiro aqui de lançamento desse curso aqui. Ele que vai toda a parte administrativa, ajuda no curso, faz tudo. É uma pessoa fantástica. Entendi. Então, para esse lançamento, então nós vamos ter o que, por quê, para quê, fazer o que vai fazer. Com o Dr. Mauri, você vai ter um porquê inabalável para não deixar de fazer. Né? Você vai ter ali o seu propósito para ter esse cuidado. Eu acho que fechou com chave de ouro essa parceria. Sem dúvida. Foi escolhido Deve a dedo. Ter, acredito, se não tiver picadita, um bônus do Dr. Mauri dentro desse programa, né? Exato. Como eu falei, foi Tem escolhido... que seja uma meditação para Ele foi escolhido a dedo e a agulha. Isso. Isso. Perfeito. Colares Rosângela falou, bom encontro esse, hein? Obrigada. Tá muito divertido, né? Eu confesso que eu esperava que o Dr. Bactéria fosse mais sério. Eu estava bem preocupada. Eu falei assim, nossa, né? Eu não conheço. Será que ele é muito sério? Eu sendo eu, sou isso aqui, né? Imagina. Não, mas você sabe que o melhor jeito de levar... Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. O melhor jeito de levar a vida a sério, com seriedade, é brincando. Eu concordo. Eu concordo. A Decleide está agradecendo pela sua atenção na resposta. Foi ela que perguntou das panelas. E também disse que adora o humor. Eu também acho que a vida tem que ser levada de uma forma mais leve. No começo, quando eu vim para a internet, eu quase perdi a minha essência por causa de pessoas que ficavam, você não pode falar isso, você não pode fazer isso, você tem que vestir isso. Ai, mas você tem que passar maquiagem. Eu já tentei, eu já escutei isso. Gente, mas não dá. Não dá. Malha um batom, porque eu sou muito pálida. Nós não passamos adoro o humor do Dr. Bactéria em seus vídeos. Nós não passamos nem batom, né, Mori? Pois é. Por que os homens não precisam e a gente precisa, né? Eu acho que não concordo. Enfim, não concordo. Acho que algum homem... Mas, hoje,
aqui no nosso canal, a gente está começando o declutter, que é o destralhe da casa. Eu não falo sobre higienização de casa, sobre lava, passa, arruma, cozinha. Eu falo sobre rotina. Então, eu acredito que se você tiver uma rotina estabelecida, aquela teoria de que não tem tempo cai por terra e você é capaz de ser feliz, né, doutor Mauri? Sim. Consegue trabalhar, consegue estudar, consegue colocar os pezinhos para cima, consegue ter uma vida com qualidade quando você tem uma rotina que está sob o seu controle. O doutor Bactéria, eu vou pedir, se for possível, que o senhor me envie a sua agenda e os horários dos programas para eu colocar no blog e também fixar aqui, porque daí quem, né, ainda não conhece pode estar acompanhando aonde achar melhor. Ótimo. E o lançamento, nós vamos estar falando aqui no canal do Dr. Mauri e no canal do Dr. Bactéria, acredito que também vai estar sendo divulgado. Com certeza. Gente, se prepara, porque assim, nós estamos em guerra, e a gente está pensando numa guerra lá fora. Não, não é lá fora. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua família. E para cuidar da sua família, você vai ter que lutar contra o que você não está vendo. É contra, né, o seu mau humor, é contra a sua angústia. E aqui entra o Dr. Mauri de novo falando sobre o Ikigai. Se você não sabe o que é, como descobrir, como ser feliz, qual é o seu propósito. Eu vejo mulheres com 50, 60 anos que dizem para mim assim, Marjorie, eu não sei qual é o meu propósito. E não tem nada de errado ter chegado até aqui e não saber. O errado é ouvir o que nós estamos falando aqui e continuar sem saber. Isso eu acho que, assim, é no mínimo negligência, né? Irresponsabilidade mesmo. Então, vem para esses 5 dias, não custa nada. O que você perde? Aprendendo o que é e qual o seu propósito. Me parece que no último dia, né, doutor Mauri, que vai ter sobre o Ikigai especificamente, né? Tem todo um preparo no caminho. Lembra, gente, de graça não existe nada. Então, se você acompanha o Dr. Bactéria, você vai ter que investir o seu tempo buscando ali, né, a linha de pensamento que ele traz, mas quando lançar, vocês vão ter direitinho, né? O Dr. Mauri já deu spoiler que está ficando muito bom, muito bem feito, uma produção muito rica, para você ter o passo a passo certinho. Vamos nos concentrar de verdade em ser donas da sua vida, começando pela sua casa. Quando eu falo isso, se você pensar, principalmente quem está aqui, tem algumas alunas minhas aqui que são do marketing digital. Você leva horas pesquisando a sua persona, pesquisando o seu cliente ideal, pesquisando para quem você vai vender, como atrair, né? Por que não levar horas pesquisando sua família, olhando para sua família, vendo, né, o cuidado que você pode ter com ela? Seu marido está saindo, a toalha dele está limpa, ou ele está usando a toalha tem uma semana. Por que trocar o pano de prato todos os dias? Né? Doutor Bactéria, quem chegou agora, vai ver no começo, ele deu uma estatística gritante sobre morte. E nós não estamos falando de países, né, com pouco recurso. Entre nós. Por causa da cozinha, por causa de um pano de prato, por causa de uma buchinha, por causa de R$4. Então, não seja mais levada pela ignorância. Eu sou muito grata de estar com vocês, né? Eu falo que hoje eu vim para sentar e aprender com os gigantes. Estou muito feliz mesmo. Eu espero de verdade um bônus no meu programa do Dr. Bactéria. Claro, já tem, né? Já tem. O máximo é ele falar, não, gente, ele tem uma agenda horrorosa, mas é que não, um tempinho e um bônus para nós, né? Não, um bônus para mim por dentro do programa da Minha Casa Organizada. Com certeza, será um prazer. Coisa, será um né? prazer, Bem, sempre um prazer. Pode contar comigo. Bem exclusivo. Sim. Pode contar. Adorei. Sim. Doutor Bactéria, agora o senhor tem uns minutos para se despedir, deixar uma mensagem para as pessoas que estão por aqui e as que vão passar. E em seguida o doutor Mauri também. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, que foi dada assim, né, para a gente. É sempre gostoso falar com vocês. São pessoas que eu gosto, pessoas que eu estimo, justamente com as pessoas que estão aqui, né, que fazem parte da nossa vida. É por vocês que a gente faz esse trabalho, que é um trabalho totalmente voltado para a higiene e para a saúde de vocês.
Não é? E nós fazemos por quê? Porque simplesmente nós gostamos de pessoas, nós gostamos que as pessoas vivam com saúde, vivam bem. Então essa é a razão e o motorzinho que faz que a nossa máquina seja impulsionada. Então eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês deram para a gente, convidar todo mundo para entrar nas nossas redes sociais, né? As pessoas já devem seguir o Dr. Bactéria Oficial, o Amaury, e agradecer pela oportunidade que foi dada, né? E é sempre um alto grau de aprendizagem aqui escutar você e o Amaury falar. Tá? Muito obrigado por todos. Dr. Amaury? Bom, eu queria agradecer aí o convite, né? Para mim é sempre um prazer estar com o Dr. Bactéria, porque é um grande amigo que a gente tem, né? A gente convive junto, né, há algum tempo, e ele sempre foi essa pessoa maravilhosa e simples que ele está aqui, né? É ele, é ele. E por você, né, Major, por realmente ter ousado fazer essa live com Bactéria, né? E eu queria convidar, daqui a pouquinho, aqui a 45 minutos, mais ou menos, vamos estar aí, no mauritante.com.br, né? Faça a inscrição, que daí a gente manda o link para a aula de hoje, que nós vamos falar sobre autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento. Conheça-te e cresça. Espero vocês. E o meu propósito, né? Lembrando sempre do meu propósito, levar felicidade para as pessoas. Que eu quero que as pessoas sejam felizes. As donas de casa precisam. Nós acreditamos que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E quantas estão tentando edificar, estão tentando fazer o seu melhor e não estão conseguindo por estarem perdidas, que foi o que o Dr. Amaury falou no comecinho aqui da live. Quantas pessoas estão se sentindo perdidas? E pior do que se sentir perdida, se sentir perdida dentro de casa. Então vamos, né, ser donas. Lembra? Mulher dinâmica, ousada, notável e amada. Eu acredito que com o seu movimento, não é com o meu, é o seu movimento na sua velocidade, você vai mover todo o seu mundo. Você vai dar conta de tudo quando você determina qual é o seu tudo. E isso o Dr. Amaury vai começar a explicar para nós hoje, porque se você se conhece, você vai entender que o seu tudo não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o Dr. Bactéria. O seu propósito é único. Então eu espero de verdade, eu vou estar lá às 8 horas, eu espero de verdade que a gente se veja lá. Beijos, muito grata mesmo pela... Nossa, foi muita ousadia da minha parte, eu concordo. Mas, nossa, eu fiquei preocupada, de verdade. E ainda mais que nós não tivemos tempo de conversar antes, né? Não fizemos algo assim, um roteiro, alguma coisa. Eu falei assim, gente, e agora? Mas deu tudo certo. E vamos ter assim uma longa jornada pela frente. Por que nós temos uma longa jornada pela frente? Porque nós temos uma guerra para ser enfrentada e ser vencida todos os dias. E essa guerra vai começar hoje à noite, você se conhecendo e sabendo que tipo de arma você tem para ela. Com o Dr. Bactéria mostrando que nós temos armas ali para algumas coisas que são mais simples. Mas se você não lutar contra a pessoa que vai lá trocar a buchinha ganha. Simples assim. Beijos, muito obrigada. Nós temos uma aula na quarta-feira, onde a gente vai estar falando de declutter. Sejam todos bem-vindos. Obrigado.